Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu sou o Bruno Kamoto e o vídeo de hoje eu quero ensinar pra você uma coisa nova. Cara, eu tô muito empolgado. Você vai aprender como usar uma tecnologia pra você construir uma coisa pra você mesmo. Esse novo vídeo, essa série que eu tô construindo se chama How to Build, como construir. E esse How to Build ele é bem simples. Eu vou trazer um convidado ou uma convidada que manja muito de algum assunto que possa nos ensinar, tanto a mim quanto a você, como construir algo do zero. Então eu tô trazendo pessoas de tecnologias que eu não conheço para eu aprender algo com elas e eu já aproveito, gravo a tela e te ensino alguma coisa nova também para você. E quem sabe você não aprende algo novo. Nesse primeiro episódio é um prazer enorme ter a Luísa aqui para ensinar para vocês como vocês usarem o N8N, como vocês usarem o Lovable. Tô super empolgado com esse primeiro episódio. E eu adoraria saber o seu feedback, o seu comentário. Então comenta aqui embaixo se você conseguiu construir alguma coisa, se você curtiu, se eu devo continuar fazendo mais vídeos assim e assim por diante, tá bom? Então aproveitem demais essa nova série e eu tô torcendo muito por vocês e que vocês consigam construir muitos projetos de verdade, tá bom? Então espero que vocês curtam o programa e depois não esqueçam de dar seu feedback e deixar seu like aqui no canal. E aí, Luísa, que bom que deu tudo certo pra gente gravar o vídeo de hoje. Muito obrigado por participar do nosso primeiro programa do How to Build. Eu queria que você contasse um pouquinho quem que é a Luísa Sangalli. Claro, poxa, Bruno, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, acompanho você já faz um tempão, mega comunidade. E contar um pouquinho de mim. Eu, originalmente, sou uma pessoa que trabalha com produto, então faz 15 anos, mais ou menos 15 anos que eu tô nessa área, já trabalhei em empresas de tamanhos diferentes, desde early stage, o que eu mais fiz na vida foi early stage, na verdade, até empresas maiores como a Sul América, né? Então são experiências muito diversas. E trazendo um pouco aqui mais para esse viés de AI generativa e automação, quando eu trabalhava numa early stage, que eu fiquei 5 anos, a gente tinha pouco recurso, né? Como qualquer empresa pequena, e tinha uma necessidade de entregar, de ter números bons o mais rápido possível para conseguir investimento. Então tinha eu, um time pequenininho de desenvolvedoras, 2 fundadoras, e eu falei, putz, eu preciso achar um jeito, eu preciso achar um contorno aqui para que eu consiga entregar valor de forma mais rápida. E foi aí que eu conheci o Zapier, esse foi o passo inicial. Eu conheci o Zapier e falei, isso aqui é muito potente pra gente, né? E aí rodei uma operação em Zapier, a coisa cresceu, escalou de um jeito inimaginável, assim. Então foi nesse momento que eu me apaixonei por esse processo, né? Como eu conseguia tangibilizar o valor que eu entregava para a empresa. E logo depois veio o ChatGPT, que deu uma democratizada na AI generativa, e eu vi que as coisas conseguiam se conectar e falei, putz, é isso. Então, basicamente, essa é a jornada. Que legal. E, cara, o Zapier revolucionou, assim, na minha visão, o mercado de automações. Eu sou um usuário não técnico também e, cara, o Zapier, eu posso dizer que eu montei uma empresa inteira à base de Zapier. Se não fosse pro Zapier, talvez minha startup não tinha existido. Não, exatamente, tem toda a razão. E é curioso que hoje eu vejo quem usa há muitos anos, né, uma diferença brutal, né? Do comecinho tinha aquele workflow que a gente conecta um app com o outro, né, aquele fluxo de trabalho. E hoje eu tô vendo uma tendência, falei no LinkedIn esses dias, estão se transformando na maior plataforma de no-code do mundo, assim, né? Claramente, agente de AI, chatbot maravilhoso, super fácil de treinar, então eu sou mega fã também. Poxa, aproveitando falando de LinkedIn, eu acho que seria super legal você mostrar um pouco do que o pessoal vai ver hoje, né? Eu acho que, assim, só pra vocês darem um contexto pra galera que tá assistindo a gente, né? A Luísa, eu acompanho demais o trabalho dela, principalmente no LinkedIn, e a Luísa, ela costuma fazer muitos posts super bacanas, ensinando as pessoas a montar fluxos, a montar automações, e o que vocês vão aprender hoje é um pouco disso, aqui eu já vou falar sobre isso, mas acho que vale a pena você mostrar um pouco do tipo de conteúdo que você produz, até pra quem quiser já seguir a Luísa, já segue lá, que vale muito a pena, viu? Legal. Claro, vamos lá, vou contar um pouquinho, vou compartilhar minha tela, enquanto isso eu vou contar um pouquinho da minha história, né, da onde começou essa história de LinkedIn. A princípio, eu estava querendo trazer mais um pouco dessa visão, né, de automação e AI, aquela coisa toda para a comunidade. Eu sou muito próxima da comunidade de produto, especificamente. Eu falei, por que não? Né? Então, teve um momento em, acho que outubro de 24 do ano passado, super recente, que eu fiz uma postagem mostrando uma automação super simples para produto, como é que você conseguia automatizar a geração de user stories a partir do protótipo do Figma. E aí eu vi que tinha um super nicho, muita gente interessada, muita gente comentou, muita gente testou, e aí eu entrei nessa linha e por aqui estou até agora. Então, mais ou menos é isso que eu faço, né? Aqui olhando meu LinkedIn, essa aqui é uma publicação que eu fiz ontem, vou até atualizar aqui essa tela, eu fiz ontem de manhã, e mais para mostrar o quanto
quanto é simples, rápido e entrega valor, né? Essa, por exemplo, é uma automação que toda vez que você faz uma atualização no design do Figma, automaticamente ela atualiza um ticket no Gira, então você consegue manter todo o time, consegue dar visibilidade, né, de forma automática. E aí tem outras coisas aqui, vou trazer um pouco de mais publicações interessantes. Então tem essa do Figma. Falo muito hoje em dia também de agente de inteligência artificial, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas estão muito observando. Então hoje N8N, o Zapper também já começou a fazer. Mostra alguns fluxos de chatbot, Lovable, que eu sou super fã, a gente vai falar hoje também um pouquinho. Então é isso, né? Muitos fluxos para vendas, muitos fluxos para marketing, para operação de produto e basicamente 100% orientada a esses mega fluxos aqui que entregam valor super rápido e a grande maioria das pessoas consegue implementar, né? Acho que essa é a sacada. Maravilha. Bom, então vamos para a mão na massa. Então, o que as pessoas vão aprender hoje com você, Luísa? Legal, hoje a gente vai falar de 2 fluxos específicos. Eu já vou até migrar aqui para minha telinha. A gente vai falar sobre um agente de inteligência artificial que vai construir nessa plataforma que é o N8N. Basicamente é um agente que você vai conectar a base de dados de pedidos e pagamentos da sua empresa e vai poder conversar com ela, né? Então facilita muito a análise no final do dia. Qual que é a minha receita? Qual foi a minha receita no último mês? Quais foram as razões de reembolso e por aí vai, né? A gente literalmente vai conversar pelo chat. E o segundo, já trazendo um pouco de spoiler aqui, a gente vai construir uma interface que você pode usar principalmente para validar ideias, né? Antes de colocar a coisa para rodar. Uma criação de um site de venda de ticket, de ingressos para qualquer tipo de evento, e a gente vai conectar essa lógica, essa inteligência através do N8N também, enviar esses dados para uma planilha para fazer a gestão de vendas. Então a gente vai passar por esses 2 assuntos. Legal. Então a gente vai montar um agente financeiro que pode trazer para a gente inputs sobre nossas vendas, nossos dados financeiros. Então uma planilha de Excel no final do dia. Então isso pode até ser um próprio business plan, por exemplo, que a gente monta lá e ter uma análise até de quase de um CFO on demand, assim, né? Exato. Muito legal. Eu pessoalmente adorei esse projeto. Tô ansioso para testar. E o segundo, então, a gente vai montar um site usando o Lovable, né? Pra gente entender o fluxo dele. Legal. Exato. Então, vamos lá? Bora nessa. Boa. Acho que um ponto importante aqui também é o seguinte, isso aqui é o trabalho de quase um micro SaaS no final do dia, se você Com certeza. pensar, né? Tem um monte de agente que resolvem problemas, cara, às vezes a gente não precisa de interface, né? Então aquela coisa, muito exemplo da Meg, eles têm um produto absurdo que internalizaram dentro do meio de comunicação, que é o WhatsApp, que é extremamente bem distribuído, e com esses agentes a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu quisesse plugar ele, por exemplo, no WhatsApp da vida, a gente conseguiria fazer. Então, acho que muito potencial. Mas, bom, vamos lá um pouco para descer aqui para a mão na massa. Antes de começar, isso aqui, para quem não conhece, é a plataforma do N8N, ou N8N, é um orquestrador de automação. Ele é muito parecido com o Zapper, é muito parecido com o Make, né? Os 3 fazem a mesma coisa no final do dia, que é conectar um aplicativo com o outro, né, de uma forma simples, quase que um plug and play, para que você consiga tirar o melhor desses aceleradores, né? O N8N, agora o Zapper também trouxe isso, né, mas o N8N tem uma vantagem. Ele começou a trabalhar com agente de inteligência artificial há um tempo atrás já, foi muito mais rápido do que qualquer um dos outros players. Por isso, quem conhece um pouco do assunto está vendo muita gente falar de agente dentro de N8N. E vocês vão ver como é simples criar, né? Acho que essa é a grande vantagem. Falando um pouco de agente de inteligência artificial, o que ele é? Qual que é a diferença de um agente para um assistente? Um assistente é aquela inteligência que a gente conversa dentro do ChatGPT. Você manda um prompt, você conversa com ele e ele te responde, mas ele é absolutamente orientado e direcionado ao seu prompt. Ele não tem grandes recursos ainda, né? O agente, o que ele faz? Isso que é game changer, né? Vira o jogo pra gente. Ele tem memória, né? Então eu consigo conversar com ele, ele vai conseguir armazenar uma memória de uma sessão específica e eu posso conectar ferramentas, é aqui que tudo muda.
né? Então aqui no caso, por exemplo, eu vou conectar uma calculadora. Ah, mas o GPT já calcula sozinho, já calcula, mas aqui eu dou mais celeridade para ele. E eu vou conectar a outra ferramenta que é a base de dados, né? Então eu tenho um dataset que eu já vou passar por ele, com todas as informações financeiras da empresa dos últimos 2 meses. E o modelo, né? O modelo é o cérebro desse agente. Então pensa, como se ele fosse uma pessoa, que ele tem uma caixa de ferramentas na mão e eu posso conversar com ele, ele vai me direcionar, me dar as respostas corretas em cima dessa base de dados. Bom, vamos começar. O N8N, eu vou até abrir um projeto novo, mas para vocês verem aqui ficar mais palpável. Quando você cria um novo workflow, que é um ambiente de trabalho, nessa visãozinha de estúdio, né? Você coloca aqui de adicionar um passo. Eu vou colocar já de cara um agente de AI. Vou clicar nele, que não precisa se preocupar por enquanto. E ele já botou aqui na minha tela esse agente de inteligência artificial. Poxa, legal. E aí ele está falando, beleza, para isso aqui funcionar, você tem que plugar um modelo. Então, eu vou colocar um maisinho, né? O que é o modelo? O modelo é o provedor de inteligência. Você pode usar o cloud da Anthropic, você pode usar a Microsoft, você pode usar a AWS, você pode usar o modelo que você quiser, né? O interessante é sempre procurar um modelo que no final do dia seja mais adequado para o tipo de análise que você precisa fazer. Eu vou ficar aqui no arroz com feijão, vou usar o GPT, que para mim resolve 90% dos problemas. Vou escolher o 4O, que para mim ele é o mais estável. Faço essa conexão e eles já vão estar integrados. Putz, mas como é que eu conecto como é que eu faço essa conexão com a conta? Primeiro passo, para usar qualquer tipo de modelo, a gente precisa ter acesso à integração do modelo com o N8N. Isso significa o quê? Quando a gente cria uma conta na OpenAI, você vai precisar comprar créditos lá na OpenAI, ele vai te liberar um código, uma chave, e aí você faz essa integração. É super barato, né? Eu, por exemplo, eu tenho um uso massivo para testar, né? Não na empresa, mas para testar faço um uso massivo, todos esses tutoriaizinhos, essa coisa toda, eu não passo de $4 por mês, então ele é absurdamente barato. Se for gerar imagem, obviamente você vai gastar um pouco mais, mas para texto e análise simples, eu sempre vou recomendar o GPT-4. Então já está aqui conectado com a minha conta, e aí eu vou colocar memória. O que a memória vai fazer? Sempre que eu fizer uma pergunta para o agente via chat, ele vai registrar nessa memória. Quando eu faço a próxima pergunta, ele vai lembrar, né? Então ele não vai dar uma resposta duplicada. Às vezes eu posso falar assim, putz, lembra que eu perguntei para você há 5 minutos atrás sobre o tamanho da base? Alguma coisa mudou se a base for atualizada? Então ele vai conseguir conversar com você da forma mais próxima à humana possível, que isso é o que a memória faz, né? Essa é a diferença de um bot comum. A minha recomendação é sempre usar o Windows Buffer, por quê? Inclusive ele está até colocando que é o mais fácil ali. De novo, não precisa se preocupar com essas configurações, tá? No Windows Buffer. Você não precisa configurar nada, não precisa comprar nada, não tem crédito, é só conectar que o próprio N8N aqui faz a magia. Pergunta. Pode perguntar. Essa memória, ela tem alguma duração ou limite? Ela tem, é por sessão, né? Então a partir do momento, olha só, vou te mostrar. Essa é a sessão, né? Então ele gerou o ID dessa sessão e eu vou conversando com ele. Se eu quiser, se eu der um reset aqui, se eu sair da conversa e voltar, se eu der um F5 nessa tela, ele vai perder a sessão e vai criar uma nova. Então, ele não tem um tempo específico, mas você tem controle de reset. Se eu coloco, por exemplo, uma integração com o Telegram da vida, toda vez que eu fechar e abrir de novo, ele vai zerar. Quando eu com o WhatsApp, ele entra naquela janela de 24 horas, né? Então, ele vai ficar dando essa atualizada de sessão o tempo inteiro. Mas como que a gente pode resolver esse problema, né? Eu posso colocar uma memória, um banco de dados de memória, por exemplo, um vetor de Supabase da vida vai resolver isso e vai ficar a memória permanente, que a gente chama. Então, acho que essa é a diferença. E aí a gente vai seguir para ferramentas, né? Eu disse que eu quero que ele leia toda a minha base de pagamentos. E aí o que eu fiz, né? Aqui para a gente fazer essa demonstração, eu fui lá no GPT e falei, gera um dataset, né? Uma base de dados para mim demonstrativa de pagamentos. Então aqui são dados fictícios, né? O ID do usuário, né? Que é o código que identifica esse registro, nome do usuário, e-mail, o valor, né? A moeda, uma forma de pagamento e o status, né? Esse status é super importante. Tá pago, foi reembolsado, deu chargeback, enfim,
né? Uma série de status padrões, a data de pagamento, a transação, e aqui também é super legal, que é o motivo do reembolso em casos de reembolso. Aí você vai perguntar, poxa, Lu, mas como é que eu faço essa integração? Porque aqui é um dataset de teste, né? Como é que eu faço essa integração direto com o meu gateway, né, de pagamento, se eu estou falando de um produto em produção? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode integrar qualquer gateway de pagamento, no exemplo, o Stripe. Você faz uma integração automática, né, para sempre que um novo pagamento cair, ele alimenta uma planilha. E aí pode usar o Zapier, o N8N, qualquer uma dessas ferramentas. Então você consegue consumir dessa planilha da mesma forma. Se está com um produto já mais robusto, quer consumir direto na base de dados, ao invés de conectar aqui a Google Sheets, que é o que eu vou fazer agora, né, posso conectar o Google Sheets, eu posso botar a minha base de dados, que pode ser o Supabase da vida, né? Pode ser um Postgre, né? Para quem tem um pouco mais de familiaridade com tecnologia. São formatos diferentes, modelos diferentes de banco de dados, e ele vai fazer o serviço do mesmo jeito, né? Mas como a gente está aqui em demonstração, eu vou mostrar o Sheets. Então eu venho aqui, abro o Tools, coloco o Google. Legal, tá vendo? Ele tem uma série de aplicações nativas, onde você pode consumir, você pode integrar uma coisa com a outra. Ele pode mandar uma mensagem para o Slack, pode fazer o que você quiser. Vamos lá no Google Sheets. E aqui eu vou fazer uma configuração simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar qual que é o nome da minha base de pagamentos, da planilha. Como eu já estou conectada com a minha conta Google, eu fiz uma autorização, ele já vai reconhecer tudo que eu tenho lá. E vou pegar também o nome da base, né? Base de pagamentos fictícia 60. Maravilha. E é isso. Então agora o sistema já sabe para qual base ele precisa olhar. Então aqui está conectado, perfeito. Outra coisa interessante dentro do agente, né? Aqui eu tenho um agente de ferramentas, né? Tools Agent, é o que a gente vai sempre usar, que é o que consome outras ferramentas para a gente conversar com ele. O prompt vai vir do chat, então sempre que eu mandar uma mensagem no chat, ele vai receber e aí sim ele vai trabalhar em cima dessa diretriz, né? Dessa orientação e vai conversar. Já vou mostrar isso funcionando como é super legal. E vai conversar com essa base de dados para me trazer a resposta. Bom, eu tenho um idêntico aqui que eu treinei. Ah, legal, uma calculadora, né? Vamos colocar uma calculadora, mesma coisa. Coloque em adicionar. Você pode colocar quantas ferramentas quiser aqui, tá? Não tem limite. Vou botar uma calculadora simples. A calculadora ela não tem nem configuração para fazer, de tão simples que ela é. E ela vai ajudar o GPT, que é o cérebro, a fazer contas de forma mais rápida. Eu tenho um costume, uma mania talvez, de plugar a calculadora em absolutamente qualquer agente que eu crio. Às vezes nem é um agente que precisa fazer conta, mas eu sempre coloco lá a calculadora, virou um costume meu. Então, nesse caso, é super importante. Vai fazer uma... Pergunta, Luiz. Oi. Mas daí o fato de você colocar muitas ferramentas acopladas a um agente não pode deixar ele mais lento ou pesar muito? Cara, e é isso que é legal. Não vai ficar lento porque você vai contar para ele o que cada ferramenta faz. Então, na hora que ele precisar fazer uma consulta, e é na mão mesmo, ó, eu vou falar aqui para ele. Leia essa planilha, pode falar em português. Essa planilha é onde você consulta as informações de pagamento, enfim, o que você quiser. E aí pronto, ele não precisa entrar, conectar e ver exatamente o que cada ferramenta faz. Isso é super importante o prompt aqui. A hora que eu dou um comando para ele, que eu faço uma pergunta, né? Então, por exemplo, vamos testar esse aqui que tem o prompt, já vou mostrar. Vou fazer uma pergunta para ele que vai ser a seguinte. Qual foi o faturamento de março? Vamos ver o que ele vai fazer. Olha que bonitinho que ele faz ele foi lá na OpenAI, ele foi lá na planilha, ele deu uma calculada aqui, salvou na memória e vai me trazer. O faturamento de março foi R$ 2.238,22. Muito legal. Louco, né? Muito legal. E aí tem outro negócio que é mega importante aqui, que é a configuração do agente. Então, é a mesma coisa, né? Que eu já mostrei. Usa as ferramentas do agente, vem conectado com o chat. E aqui é a hora que eu quero que você não se preocupe, né? Que parece que é uma coisa de outro mundo, mas na verdade é um scriptzinho. Ele já vem automático. O que isso aqui significa? Ele está falando assim, sempre que uma mensagem vier do chat, que é esse chat input, eu quero que você leia e esse vai ser o seu prompt. Quando a gente fala de agentes mais robustos, né? Então eu preciso que ele faça muitas coisas e ele não depende de um chat, não tem uma mensagem
mensagem direta, aí é interessante que a gente coloque aqui um prompt já pré-definido, né? Então aqui ele está falando, você é um assistente, eu posso colocar assim, você é um analista financeiro. Então, quanto mais dado, não precisa nesse caso, mas quanto mais dado eu coloco para esse agente, posso falar assim, tom de voz, você precisa conversar com a pessoa de uma forma mais formal ou mais informal, a gente vai construindo ele. Então, vou fazer uma outra pergunta aqui, vamos ver o que ele vai devolver. Quais? Vamos ver se ele traz todas. Quais foram as razões mais comuns de reembolso? Vamos ver, ele vai me mandar aqui. Bom, foi perguntar, foi para a planilha. Eu gosto muito dessa visão aqui de... Eu gosto, e ela é rápida, né? É um fluxo bem rápido, né? É muito absurdo. Tudo bem que aqui a gente está com uma base pequena, né? Quando a base é muito grande, ele vai ficar um tempo lá processando, né? Você está gastando mais token também de modelo. Mas já tem hoje em dia coisa, você pode quebrar, né? Pode pedir para o próprio agente quebrar as informações em partes menores, ele consegue fazer de uma forma mais rápida. Mas eu até hoje fico maravilhada, né? E aí ele trouxe as razões mais comuns de reembolso em março foram pagamento duplicado 3 vezes, solicitação do cliente 4 casos, fraude, né? Erro no valor cobrado. E ele ainda comenta, essas razões evidenciam preocupações frequentes como duplicação de pagamento e problemas relacionados ao atendimento ao cliente. Cara, se a gente começar a pensar o poder disso aqui, chega uma hora que, por exemplo, se a gente conta para ele o que o nosso produto faz, ele vai começar a me dar insight de como melhorar o produto para que eu tenha menos reembolso, né? Então, é um copiloto no final do dia. Isso é muito legal, né? É muito maravilhoso. E aí, monitoramento, né? Então, aqui entra um pouco no mais técnico, mas ele registra também todos os passos que ele fez até chegar para a resposta, né? Então, ele foi lá na memória, depois ele consultou... Isso aqui foi a resposta do GPT, inteligência, humano, bonitinho isso aqui. Ele foi lá para o Google Sheets, então ele leu todas as coisas todas as informações. Então, se você quiser, por algum motivo, troubleshooting, né, fazer uma análise de bugs, entender se deu algum problema, porque muitas vezes acontece, o N8N também me dá isso. E essa, para mim, é uma das grandes diferenças em relação ao Zapier e ao Make, né? É por isso que eu acho que o N8N é mais flexível. Então, basicamente é isso. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Formas de pagamento? Vamos buscar. Não, e o legal, assim, a gente montou um micro-SaaS em menos de 9 minutos. É um absurdo, né? É um absurdo. Então, no final do dia, o que falta é mais criatividade do que o conhecimento técnico, né? Porque se você parar pra pensar, assim, ó, eu tenho já um micro-SaaS de agente também, mas não fui eu que fiz. Então, essa em tese, é meu primeiro contato aqui com o sistema. Ah, que legal. E como é simples, né, o processo todo, assim, e você não teve que fazer nenhuma configuração muito complexa, né? Cara, exatamente, não tive. Existe uma diferença, né? Por exemplo, isso aqui eu tô rodando ele com uma base controlada, tal. Quando a gente pensa em produção, né, em subir para liberar para as pessoas, micro-SaaS mesmo, aí tem que ter alguns cuidados extras, né? Tem que ter uma base mais robusta e etc. Mas no final do dia, o básico é isso aqui, né? Esse é o ponto de partida. E é exatamente isso. A única coisa é que os dados aumentam, o controle precisa aumentar, tem que ter monitoramento, né? Monitoramento, por exemplo, se eu estou em produção e dá algum problema, eu vou dar um exemplo que acontece sempre. O limite do GPT estourou, né? Porque a gente sempre seta na mão. Ele vai me contar aqui, ó, o limite do GPT estourou. E aí eu vou falar para ele, sempre que o limite do GPT estourar, me manda uma mensagem no Slack. Ou criar um fallback. Você pode usar o outro modelo, se esse aqui não funcionar, tem essa opção também. Então, ele tá cada vez mais robusto. Acho que é isso desse aqui. Depois é mergulhar, né, na infinidade de possibilidades, né? Tem aquela coisa de trazer o gateway. Já tenho aqui o módulo do Stripe, ó. Posso pegar qualquer tipo de informação, pegar Você pode montar nesse mesmo fluxo? Tipo, então, nesse fluxo, toda vez que alguém fizer um pagamento, ele coloca no Google Sheet e aí você tem um agente plugado no Google Sheet. Sim. Essa seria a minha abordagem, né? Eu faria um outro workflow aqui dentro, que um gatilho seria o Stripe mesmo, eu acho, o primeiro gatilho. Ações aqui, gatilhos do Stripe. Então, quando uma conta é atualizada, uma aplicação, um pagamento for capturado, daí eu tenho que conectar na minha conta, né?
E aí você coloca lá no Google Sheets, seleciona daquele jeito que a gente combinou. Você pode criar uma planilha nova, você pode deletar uma planilha. Eu vou coloque uma linha na minha base. Vamos botar aquela base lá, maravilha. Ele não tem botão save, né? Você só coloca as ações que ele salva automático, né? Ele não salva automático, esse é um problema, a gente tem que salvar o tempo todo. Eu sou a mestra em fazer coisas absurdas e perder porque não salvei. Fica a dica aí, hein, galera. Então, Essa é lembre-se de Nossa, salvar os fluxos. você fez uma excelente pergunta. E aqui eu tô construindo um fluxo que está inativo, né? Mas quando eu quiser colocar para produção, eu vou colocar... Ele não vai me deixar, porque eu não configurei esses dois, né? Então, eu vou apagar ele aqui, vou apagar ele aqui, vou colocar ativo. Maravilha, tá funcionando. Então, eu tô aqui nesse chat, mas se eu tiver, por exemplo, integrada com o Telegram da vida, essa é a hora que eu já posso mandar mensagem no Telegram e já vou seguir para sempre conversar com a minha base de dados. Muito legal. E aí o que dá para as pessoas fazerem, né, que é o que eu vejo a maioria dos micro-SaaS da nossa comunidade, é montar os fluxos e plugar no WhatsApp e vender isso como um agente no WhatsApp, né? Exato. Então eu acho que esse exemplo que você criou é um exemplo muito bonito de um fluxo interno dentro de casa, né? Então você pode montar esse fluxo, às vezes para a sua esposa que tem um pequeno comércio, para o seu tio, né? E isso já vai impressionar muita gente ao redor já, né? Assim, então eu mesmo vou sair daqui e já vou montar um fluxo para minha esposa. Minha esposa tem escritório de advocacia e, cara, o que ela passa de tempo em plano de Excel não é brincadeira. Mas eu acho que, assim, com a possibilidade de um pouco de criatividade e as pessoas fuçarem um pouquinho mais nos fluxos, eu acho que dá pra pegar e montar no WhatsApp já um próprio botzinho e monetizar ele, né? Então eu acho que esse é um ponto de partida maravilhoso, assim, que a gente construiu aqui, sabe? Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. E aqui é isso, né? Por exemplo, o WhatsApp, ele já tem integração nativa. Então, sempre que eu receber uma mensagem no WhatsApp, faça alguma coisa, sabe? Que legal. Mas é isso, né? Então aqui você tem que tratar a saída de dados, como que a pessoa vai receber, tem que tratar a memória, né? Tem uma série de coisas, mas o ponto de partida é esse. Não foge Se muito. você pudesse deixar aqui uma dica para a gente concluir esse módulo para as pessoas estudarem mais, assim, você tem alguma recomendação, algum creator? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, todo mundo pode fazer, que é testar os templates do N8N e ficar brincando, ou do Zap. Então, se você vier aqui, ó, clica aqui em templates, existe uma infinidade de opções da comunidade que usa, que já fizeram, já construíram, e você pode testar e ver se funciona para sua realidade, né? Então, o que é legal aqui, por exemplo, eu venho e clico em inteligência artificial, pode ser. Ele vai me trazer uma série de possibilidades legais, ó, um lembrete com o Google Calendar usando o GPT e o Telegram. Então, na hora que eu clico aqui, é uma automação que já vem pronta e configurada. Ó, que legal. Ele te mostra como é a pessoa que criou esse template. Eu posso exportar o template e mandar para você. Ela já coloca as informações aqui, né? Posso ver e posso jogar. E Um aí, agente de secretária que ela criou ali, né? Exato, aqui tem um agente secretário e aqui eu recebo uma mensagem. Ah, não, aqui ele está observando o calendário e aí ele vai só disparar, ele não recebe, ele só dispara lembretes no Telegram. Eu fiz isso, tem um lá no meu LinkedIn também que é super legal, que eu tava com uma mega de uma confusão com 3 agendas ao mesmo tempo e ele fica me avisando, ó, você tem reunião daqui a 5 minutos, só que no WhatsApp. Legal. Mas é isso, cara, e essa é a minha grande recomendação, brincar com coisa pronta, porque a sacada aqui é muito mais, como você falou, de criatividade do que técnica. E a gente tem um conflito imenso quando a gente está dentro de uma operação de empresa, né? Tem um micro-SaaS da vida, a gente fala, putz, eu queria tanto poder fazer isso aqui, mas deve ser impossível. E isso limita muito, né, a nossa caminhada. E hoje, pouquíssimas coisas são impossíveis, né? Isso que é o mais legal. Ah, eu quero mandar uma mensagem X. Quando eu preencho um formulário, eu quero disparar um WhatsApp. Para empresa pequena, isso é ouro. Então, vem e constrói, né? Acho que é legal. Clica aqui em usar. Ele já vai te direcionar para sua instância do N8N, para sua conta, né? E aí um pouco de custo, Bruno, acho que é importante falar também. Você tem 2 opções de usar o N8N. Tá de cara nova, inclusive, olha só. Você tem 2 opções. Ou você usa a versão cloud deles, né? A versão em nuvem. E aí você tem um pagamento mensal. Vamos ver aqui, pricing. Deixa eu ver quanto tá.
Tá trazendo em euro. 20 euros aqui no caso, por algum motivo, normalmente ele traz em reais para mim, essa é uma das grandes vantagens dele. Só que é o seguinte, isso aqui está hospedado no N8N, o que eu faço? O meu está hospedado num domínio próprio, né? Num servidor próprio, que eu pago na DigitalOcean literalmente $5 por mês. Pronto. É o mesmo que eu tenho. Posso usar, o mais simples, é o de entrada, e ele roda tranquilamente. Ou, se você quiser custo zero e tiver um pouquinho de conhecimento técnico, você consegue rodar no seu próprio computador, na sua própria máquina. Aí precisa de um pouquinho mais de conhecimento. Mas é nada que um vídeo no YouTube hoje em dia já não resolva, já tem bastante. Exatamente. Então, acho que é isso, assim, eu sou a maior fã, né? Eu acho que é o presente. Ou seja, para montar um micro SaaS, você precisa de $5. Ou um vídeo do YouTube e hospedar no seu computador. Hospeda no seu computador, você consegue criar um agente, você consegue brincar bastante, né? Aí, para a produção, tem que pensar um pouco mais para criar escala. Mas validar, não tem coisa melhor. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, é a validação. Porque você fazendo a validação, você às vezes pode ser que você não seja a pessoa certa para a escala. Você pode trazer uma pessoa para te ajudar, mas você já te poupou o custo inicial de você ter que, sei lá, você vai pedir isso para alguém fazer, provavelmente o cara vai te cobrar uns 3, 5 mil reais para fazer esse fluxo que você, em 9 minutos você faz aqui, né, Luiz? Muito, então, eu acho muito. Excelente. Quando a gente fala também, eu trago um pouco desse background dessa história, dessa experiência com o produto, né? E é sobre validar, né? Eu não tenho recurso, a gente não tem tempo nem recurso para ficar construindo coisas que vão demorar 1 ou 2 meses para a gente construir, e a hora que cair na mão do usuário, não resolveu o problema do usuário final. Esse é o pesadelo de qualquer empreendedor, né? Então, principalmente quem é bootstrap, principalmente esse pessoal do MicroSaaS que está construindo coisas incríveis por aí. Então é isso, vamos validar uma semana, bota na rua com um monte de gente usando, uma infra quase de graça. Eu acho que é um super ganho, né? Então, pessoal, tô torcendo muito por vocês aí, lance seus agentes e agora vamos pro produto 2, porque, cara, é tão rápido que a gente tem tempo pra fazer 2 no vídeo hoje. Absurdo, né? Boa. Que doido, né? Se fosse uns meses atrás, ia ser um vídeo de 1h15 pra gente fazer o feijão com arroz. Agora, em 9 minutos, a gente montou um agente. Teve esses dias eu tava numa palestra falando dos agentes, fazendo um fluxo mais robustão e tal. E aí eu entrei no Lovable para fazer algo bem parecido com o que a gente vai fazer aqui. E enquanto ele carregava, eu coloquei o prompt, ele ia carregando a página. E aí eu falei, gente, eu vou voltar para um que eu já tenho pronto, porque ele demora muito. Aí tinha uma pessoa que estava assistindo e tal. Ela falou assim, poxa, isso demorar muito? Eu demorei 1 mês para construir uma coisa dessa. Eu já tô viciada, 5 minutos tá demorando muito, né? Então Não, é legal, tipo, você vai fazer um churras em casa lá com os amigos, você monta uma plataforma dessa pra seus amigos vão olhar e falar assim, cara, você é muito nerd. Exatamente. E outra coisa que é legal também, que eu ando fazendo, é usar gerando interfaces para resolver problemas meus, assim. Eu precisava fazer uma transcrição de áudio esses dias, de uma entrevista com o usuário, aquela coisa toda, e aí eu falei, eu tenho 2 opções aqui. Ou eu vou pro N8N, faço um agentezinho, ou eu crio uma interface que vai ficar ainda mais fácil pra eu subir o áudio. Eu não queria tratar áudio no N8N e tal, eu falei, quer saber, vou fazer uma interface. Cheguei aqui e falei, faz uma interface pra eu subir um áudio, gera insights da entrevista e me conta como que eu posso melhorar pra próxima. Fiz a minha própria interface muito rápido. Funcionou, subi um arquivo de 500 megas, ele quebrou. Então... É um absurdo. O que a gente tá vivendo agora é um absurdo, assim, não tem mais volta, né? Então, esse site que a gente tá vendo aqui, literalmente você usou um prompt dizendo criar um site de compra e venda de ingressos. Isso, só. Não fiz mais nada. Isso. É um absurdo. Então, eu falei pra ele, né, agora já entrando mais, esse aqui é o Lovable, a minha ferramenta preferida de... Você pode abrir o site da Lovable só pro pessoal ver, pegar o link também? Com certeza. É o lovable.dev. Então, a chamada dele já é ideia to app, ideia até para o aplicativo em segundos. E é simples, é só isso. Você já entra, já está de cara com o prompt. Você pode também subir arquivos. Putz, eu tenho uma interface pronta. Ou eu tenho um Figma pronto, né? Para quem que legal. Design. Ele vai ler e vai gerar. E aí, isso aqui são tudo coisas que eu brinco, que eu testo e tal.
E ele tem uma série de templates, que eu estou procurando um negócio aqui, mas ele tem uma série de templates e ele também compartilha o que a comunidade está construindo, o que eu gosto Legal. mais. Isso é importante. Acho que é este daqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que a comunidade está construindo. Se você quiser entrar e brincar em cima desses projetos já prontos, você também pode, né? Então tem, dashboard, que é o clássico, né? De quem tem microsas mais operacional. Pronto, né? Então é maravilhoso. Muito legal. E... Inclusive, né, Luzia, desculpa, só fazendo um parênteses, claro. Dá até para montar o dashboard do seu agente, né? Então você monta um microsas que ele vai operar tipo no Excel. Aí você fala, não, peraí, eu quero ter essas informações num database. E aí antigamente você tinha que pegar isso aí via webhook e jogar num outro lugar. Agora você pode vir aqui e montar um database no Lovable, né? Às vezes você pode até... Eu já vi exemplos de pessoas pegando até uma folha A4, assim, desenhando o dashboard no caderno e mandando uma foto ali para dar um ponto de partida, né? Para AI. Exatamente isso, exatamente. Essa é uma frase um pouco polêmica, né? Mas às vezes a gente pode usar o N8N como back-end nesses fluxos de validação. Tranquilamente. É um pouco o que a gente vai falar aqui hoje, né? Claro que a lógica é reduzida, tem que criar um pouco mais de robustez no N8N, mas é isso, né? Então, gerou lá a interface, quando clica no botão comprar, eu quero disparar uma notificação para o usuário, aí eu já jogo para o N8N, né? Por trás das cortinas. Muito legal. Então é lindo. E o Lovable, ele vai além. Na verdade, hoje a gente nem precisa mais desse tipo de integração. Vou até mostrar aqui. Existe uma base de dados, falei um pouco lá no N8N, mas eu acho importante explicar um pouco, que chama Supabase. Então, o Supabase é um sistema de banco de dados e também tem um back-end lá dentro, né? Que é a lógica por trás desses sistemas. O que acontece quando eu clico em comprar? O que acontece quando eu coloco os dados do cartão, né? Tem todo um sistema por trás que processa todas essas informações e gera um resultado. O Supabase, ele é muito robusto hoje em dia e ele nasce para atender esse tipo de demanda já de quem está criando com AI, né? Ele é super recente, né, o Supabase, se comparar com os modelos de banco mais tradicionais. E o Lovable, o que eles fizeram? Eles fizeram uma conexão com o Supabase, então aqui, ó. Ele já vai me mostrar coisas que eu andei brincando para testar de LinkedIn. Ele já vai conectar com a minha conta e ele vai criar as tabelas. Eu não preciso fazer nada. Eu crio o sistema e falo, cria aí as tabelas necessárias do banco para o meu sistema rodar. Ele gera. Aí eu vou falar para ele. Eu vou testar aqui com vocês daqui a pouco. Vocês vão ver como é interessante. Cria o back-end. Ele vai criar automaticamente conectado com a minha base. E aí sim eu consigo com escala. Aí sim é de fato o microsas completo ponta a ponta. Então, enfim, um absurdo, né? Muito legal. Mas aí vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou pegar até o mesmo prompt, né? Eu vou colocar aqui nele, criar um site de compras para vocês verem como que ele vai rodar. Então, eu coloquei o prompt, né? Agora vamos esperar ele pensar. Então, ele está falando comigo. Ele fala em inglês, tá? Mas você tranquilamente conversa com ele em português. Vamos criar um marketplace, um lindo marketplace que vai chamar Ticket Tango. Ele inventa nomes, né? A gente tem que ir iterando e conversando com ele. E vamos ter fé na interface, né? Acho que isso é legal. Ele já me falou, vou criar uma paleta de cores vibrante, com roxo e etc, clean e tal. Eu coloquei um prompt absolutamente cru, né? Eu não falei nada para ele. Eu falei, cara, cria um site de compras e vendas de ingresso. Ele vai pegar tudo que ele tem de inteligência, de histórico, vai montar essa interface, ele faz consulta, obviamente, nas melhores práticas de design que tem disponíveis na internet e vai gerar esse sistema para mim. Então agora ele tá lá pensando. Quanto tempo ele demora em média? Depende do tamanho do site ou do prompt. Se eu falar para ele, gera uma interface, gera um dashboard interativo, ele vai mais rápido. Agora, esse aqui tem uma certa complexidade de gestão de ticket, etc. Vai demorar aqui, cara, acho que no máximo explodindo 2 minutos, assim. Acho que não vai Nossa, muito rápido, né? Eu lembro que em 2014, quando eu queria validar a ideia da minha startup, né, em 2012, eu tinha que, para fazer uma landing page, ir numa agência de marketing, pagar R$5.000 para os caras fazerem uma LP, tipo, meio malacafenta ainda, atrasar 3 meses para me entregar.
E agora, né, tipo, a gente faz uma LP e ainda mesmo assim a gente fica olhando no relógio pensando, pô, que demora. E tipo assim, 1 minuto, né? É isso, Bruno, é exatamente isso. E, poxa, bonita, o legal é que sai bonito e funcional. Agora, uma dica, né? Quando ele gera aqui, cada vez ele gera de um jeito, né? Então tem vezes que sai Não, mais. mas ele respondeu em português ali, por quê? Tem algum motivo em especial? Alucinou. Ele, por algum motivo específico, às vezes quando esse sistema ele fala em inglês, às vezes ele fala em português. Eu, às vezes, conversando com ele, muda também de linguagem, porque ele me deixa maluca aqui, Aham, mas não tem uma razão específica. E legal. cada vez ele gera uma interface diferente, né? Repara que aqui eu coloquei exatamente o mesmo prompt que eu coloquei aqui, ó. Mesma coisa. E aqui ele gerou em português. Encontra os melhores ingressos, trouxe categorias, tudo com os ícones. Legal, até com a animaçãozinha, né? Você passa o mouse em cima, já tem animação, toda a Lindo. experiência já, É tudo baseado as em cores, referência. tags, rodapé. E você sabe se o SEO acaba sendo. Ele ranqueia bem, não ranqueia? Você tem algum Sim, nesse comentário caso, nisso? Bruno, você tem que controlar isso pelo prompt. Então você tem que falar para ele, olha, eu preciso Faz sentido. que esse site esteja otimizado para SEO. Tudo Legal. que você falar, tudo que você precisa de extra tem que contar para ele. Então eu, por exemplo, gosto muito de uma biblioteca. Isso é uma mão na roda, inclusive, para quem trabalha com microSAS. De uma biblioteca de interface, de design, que chama Shed CN. Sou apaixonada. Então, ele já tem todos esses bloquinhos prontos para você construir seu dashboard, tá vendo? Meio de Uhum. pagamento. Mesmo para quem coda, né, com Next.js da vida, enfim. Isso aqui é interessante, tem todos os componentes. Então, o que eu falo para ele? Eu falo, olha, é meu amigo já. Eu quero que você use como padrão de construção o ChatCN. E aí ele vai gerar uma coisa bem parecida. Ah, ele já consegue identificar a biblioteca e ele já usa os componentes dela? Sim, exatamente. Nossa, que foda. E aí vai sair exatamente nesse modelinho padrão que eu adoro e que é mais do que validado já pelos usuários, né? Olha que lindo que fica. E ele vai Lindo ser demais. exatamente assim. Muito, muito, muito padrãozão, né? É fácil de usar. Então é lindo. Ah, E cor. também você pode até bater um print, né? Você pode bater um print de algum dashboard. Você entrou num site que você achou lindo, você bate o print, põe lá e fala para ele criar um dashboard. Ah, Você conecta seus dados usando o designer de outras pessoas, né? eu tenho um atalhozinho aqui que eu tenho uma extensão que ele tira foto de sites que eu acho bonitos. Então, Go Full Page chama, tá vendo? Aham. Extensões do Chrome. E aí ele me gera um PDF, me gera uma imagem, se não me engano, não lembro se é uma imagem ou se é um PDF, eu Os copio dois, e acho. colo. Os dois, né? Pode até recortar. Tá? E eu copio e colo e falo, eu quero que você use isso aqui de referência. Aí ele vai e faz. Então é bem, bem bonito. Ah, eu quero que faça numa tecnologia específica. Toda vez que você sai e volta, ele dá uma atualizada. Uma tecnologia específica, maravilha. E vai fazer. E quando você clica em alguns botões, o que acontece? Por exemplo, em vender ingressos. Esse aqui provavelmente. Não, ele criou um evento ID, vamos ver. Vamos ver o que acontece se eu clicar. Esse já criou as páginas internas. Nem sempre ele cria. Né? Ele criou a página interna, ingressos, informações. Estou fazendo aqui no ao Que vivo. legal, Vendo ficou com você. completinho, né? Fica muito fofinho. Rock in Até Rio. tem bom gosto ainda, pegou o Rock in Rio. Cidade do Rock, Rio de Janeiro. Que da hora. Ai, caraca, eu não tinha reparado. Sessão, fila e etc. Mas assim, por exemplo, todas essas páginas ele ainda não criou. Né? A gente tem que mandar lá no prompt. Uma coisa que é importante aqui também é construir uma parte por vez. Se eu chegar para ele e falar assim, olha, construa todas essas páginas do rodapé de uma vez só, né? Ele vai travar, ele vai dar uma travada. Teve um problema na hora de fazer o build, teve um problema assim, assim, assim. Então eu tenho uma tendência que eu aprendi a duras penas de, cara, setorizar, assim, né? Versionar. Agora eu quero que você faça o fluxo de usuário, de carrinho. Porque eu vou clicar, ele vai me levar pro nada, quer ver? Vender ingresso. Ele nem tá clicando, ó. Ele nem pro nada tá levando. Ou seja, tudo isso aqui não tá linkado ainda. Mas daí você consegue adicionar no prompt, né? Tipo, vamos criar a área de vender ingresso. Daí você pede pra ele, ele vai criando, né? Tá vendo? Ele me deu um 404, porque ele não tem essa página de categoria. Eu vou falar pra ele. Vou voltar.
Vou falar só para ele criar de música. Crie a tela interna da categoria música. Então, quando eu clicar no card, eu quero ser direcionada para a categoria. Enfim, né? Vamos jogar para ele, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai pensar. E nessa brincadeira, naquele template que você fez, ele chegou a criar a área de vender ingresso, né? Ele criou. Eu vou até dar quando a gente for voltar para lá, eu vou olhar se eu pedir no prompt, mas ele foi bem bom. Ele foi bem bonzinho nesse exemplo lá, foi de primeira também. Deixa eu ver quais páginas a gente tem. Não, o evento ID, né, que é a página interna do evento, e o index. Aqui, ó, ele vai cada rota de cada tela, né? Então, por exemplo, vai ter um barra perfil, que é a tela de perfil, vai ter um barra carrinho, que é a tela de carrinho. E aí você consegue ver cada telinha e fazer as suas melhorias no prompt. Quando você clica em Publish, ele cria uma slug própria? Ele trouxe eventos de esporte, tá vendo? Category ID, vamos ver se ele... Ele decidiu te ignorar o da música e criou o de esporte. Vamos ver se ele criou todos, eu tô com essa dúvida, mas eu acho que ele me ignorou. Ele trouxe, ó. Ele criou mesmo. Ele Coldplay, Jazz, Lollapalooza até 2025, ó, já dá até pra enganar já. Ele é eclético, aparentemente. Bem eclético. Quando eu clico em publicar, eu tenho duas opções. Ou eu posso publicar numa URL reservada, né, interna, vamos fazer isso, do Lovable, ou eu posso conectar no meu próprio domínio. O que é a coisa... foi a forma que eu conectei domínios do jeito mais rápido que eu já vi na minha vida. Eu vou mostrar o porquê. Aqui ele já conectou, vamos ver no site, de verdade, funcionando? Isso só é possível na versão paga ou na gratuita ele deixa publicar também? Na gratuita ele deixa publicar também. Só que na gratuita você não vai conseguir linkar com o seu domínio. Domínio pessoal. Você precisa pagar. É legal, né? Porque o ChatGPT, quando você para pensar, ele meio que criou a precificação padrão de todas as ferramentas de AI do mercado, né? Igual. Então, tipo, agora que é $20, tudo é $20, né? A gente vai ter, daqui a pouco, a gente vai estar assinando 15 ferramentas de $20, mas é melhor $20 do que a gente estar pagando 75 em uma, 99 na outra, 60, porque, cara, se fosse pensar uma ferramenta igual a Lovable há 2 anos atrás, cara, era no mínimo $150, $250, no mínimo, assim, pra você pegar as features mais noobs que eles têm, assim, né? Muito foda isso. Eu acho que vai chegar... Tem já, na verdade, né? Uns agregadores que você vai e você escolhe qual que é o modelo que você quer. Mas para interagir na interface, realmente não tem outra... Não tem que... A gente paga todos, mas ainda assim é extremamente vantajoso. Super. Eu assino 2 AIs aqui e todo mês eu pago sorrindo, assim, olha. Eu também. Eu ganho uma produtividade. O ROI é ridículo. Né? É ridículo, E é isso, daí ele trouxe aqui, né, minimamente funcional. Eu entrei já direto na URL que eu publiquei, né, música, ele me trouxe lá para os eventos de música. Filtro e ordenação, por exemplo, não está funcionando, você vai ter que ir lá falar para ele organizar e tudo mais. E, cara, é isso, eu tenho um sistema minimamente funcional já. E como você conectaria ele com uma planilha de Excel ou com um gateway do Stripe, assim, pra gente pegar um pouco de prática? Show, legal, vamos fazer isso agora, eu vou mostrar na mão na massa aqui, ó. Eu vou usar este meu teste aqui, porque eu já fiz essa conexão, mas eu vou mostrar no prompt, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, criar um site de compra e venda, tá, num domínio e tal. Ele criou esse aqui, eu achei muito bonito, acho que foi o mais bonito que eu já criei de teste, assim. Ficou bem bonito. Ficou lindão, né? Uhum. E a mesma Até coisa. se mexe as bolinhas, você viu ali no Hero ali? Fica mexendo a animaçãozinha. Onde tá pra pesquisar? Aí, ó. Fica até a animaçãozinha das bolinhas se mexendo e tal. Achei super legal. Isso. Maravilhoso. Trending. Adoro o que ele pensa. E aí, o que eu pensei? Falei, beleza, agora eu preciso controlar essas vendas, né? Vai vender e vai para onde essa informação? Como é que eu vou controlar? E a minha ideia foi o seguinte, falei, eu vou lá voltar no N8N e eu vou fazer o seguinte, sempre que alguém, eu já vou explicar o que é isso aqui, sempre que alguém comprar o ingresso, eu quero preencher uma planilha, essa daqui.
eu quero preencher essa planilha. E eu vou precisar do nome, do e-mail, do telefone e da quantidade de ingressos. Podia ter colocado o preço também, deveria, né? Dá para você quiser, você pode colocar o preço também. Como que eu vou fazer essa comunicação? Aí eu vou entrar um pouquinho numa visão técnica, né? Tem uma coisa que se chama webhook, né? Webhook, para quem não conhece, nada mais é do que uma forma de disparar, de enviar informações de um sistema para o outro. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que alguma ação acontecer dentro do Lovable, qual que seria a ação aqui? Minha ação é comprar um ticket, né? Para eu comprar um ticket, eu vou colocar o nome, e-mail, phone number e quantidade. Lembra? São os mesmos dados que eu tenho aqui. Sempre que eu clicar em completar a compra, o meu sistema, aqui eu construí aqui já no Lovable, ele criou um scriptzinho, ele criou uma sequência de código super simples, que ele vai falar assim, pega todas essas informações e joga num endereço específico, como se fosse um correio. O endereço específico é o endereço do N8N, desse webhook que eu criei. Esse aqui é o endereço, tá? Olha só como eu criei isso aqui, que legal. Cheguei para ele, então aqui foi o prompt de criação, etc. E aí eu disse, sempre que um pedido de compra de ingresso for feito, envie os dados para esse webhook, que é exatamente essa URL que eu criei aqui. Maravilha. Eu vou adicionar a funcionalidade... Luiz, pergunta, esse webhook, foi o próprio N8N que gerou e te deu ele, ou você que montou ele? Perfeito, foi o próprio N8N. A hora que para criar esse fluxo de webhook, que é quando eu quero receber e trocar dados de um aplicativo que ele não tem nativo ainda, né? Uma coisa é eu trazer o Stripe, né? Outra coisa se eu trouxer o Google Sheets, mas aqui eu não tenho essa conexão direta do meu sistema do Lovable com o N8N. Então a gente vem aqui no mais, coloca aqui o webhook, e ele já gera automaticamente uma URL, o que já é lindo também. E aí, no caso, você poderia ter substituído o webhook pelo Stripe? O que eu posso fazer? Só que aí eu fujo do N8N, tá? Eu posso criar um webhook dentro do Stripe. Então eu vou lá no Stripe, tem essa possibilidade. Tem, aham. O Stripe cria um webhook. Eu vou pegar o URL lá do Stripe e vou conectar no Lovable. Posso fazer isso também. Que em tese, tipo, a pessoa entrou no site ticket dela, usa o Stripe para pagar e do pagamento ele já cai no Google Sheet, né? Exato. Daí você ainda usa o agente que a gente montou ali depois para você consultar no seu WhatsApp e falar assim, quantas vendas aconteceram, quantas pessoas vão, quem confirmou. Com certeza. Se eu fosse integrar isso aqui com o Stripe, o que eu falaria para ele? Eu fiz esses dias com o Mercado Pago, num projeto pessoal. Chegaria para ele e botaria. Eu preciso fazer uma integração com o Stripe e eu quero checkout transparente. Então, toda vez que eu clicar aqui, antes de eu chegar aqui, na verdade, a hora que eu clico em comprar o ticket, ele já vai me levar no checkout do Stripe. Checkout transparente. Aí eu boto as minhas chaves, né, de integração, aquela coisa toda, e ele vai bonitão. Ele já sabe como que integra com o Stripe. A gente não precisa nem mandar link de documentação. Que foda. É muito bizarro. Mas nesse caso, como eu queria fazer uma coisa mais raiz, né? Mostrar como eles podem se integrar, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, tá vendo que eu não tô nem tratando o pagamento aqui, né? A gente só tá tratando o controle de pedido de fluxo. Outra coisa que dá para fazer, não quer fazer uma integração direta com o Stripe? Você pode fazer lá dentro do N8N, então você gerou lá para a planilha, eu posso... Vamos ver. Create a customer. Eu já posso criar esse usuário lá dentro do Stripe. Tem uma aqui, que eu sei que tem, é uma dessas opções, que você pode gerar um link de pagamento. Isso também é super legal. Você gera o link de pagamento e já manda para a pessoa por WhatsApp, se for o caso, né? Então, aqui o que eu gosto de mostrar aqui? Dá para fazer o simples, né? A gente não precisa de grandes complexidades para resolver esses problemas, assim, ele é muito... Raramente, né? A gente precisa. A complexidade normalmente está na nossa cabeça. Sempre, exato, né? E eu tenho uma tendência, às vezes, a criar um pouco de mais complexidade do que deveria. Eu tento sempre me policiar. Falo, cara, dá para fazer isso mais simples, não precisa de uma grande estrutura agora. Então, é isso, é o conflito, né? Sempre dá para fazer, acho que tem que partir dessa... Muito legal, Luísa. Aprendi muito com você. E o que você recomendaria para o pessoal também? Você tem alguma dica para quem quiser estudar um pouco mais o Lovable? Para
algum conteúdo para ler, algum creator para seguir? Legal. O Lovable, especificamente, existe hoje em dia uma categoria de produtos como eles, né? Então tem o Lovable, tem o Bolt, que é super legal também. Tem o V0 da Vercel, que era o que eu usava antes, mas a interface não estava muito legal. Então tem uma série já de produtos muito similares, né? Que fazem a mesma coisa. Para aprender, não tem nada melhor do que a tela em branco e testar. Cria sisteminhas básicos, mais simples, faça prompts. Tem uma hora que você vai começando a se adaptar, tem um jeito de falar que ele entende melhor, né? Acho que daí vai muito da prática. Eu, especificamente, não sei ninguém que está trazendo esse tipo de conteúdo massivamente, mas com certeza absoluta, isso eu já vi no YouTube, tem bastante gente já trazendo fluxo de ponta a ponta. Como construir tal coisa no Lovable, como construir tal coisa no Bolt. Então, eu sempre iria para essas duas recomendações. Assim. Eu tenho um perfil de aprender na prática, então para mim não tem nada melhor do que abrir e testar. Como tem essa versão de graça, né, free, antes de você precisar pagar, eu usaria até o limite. Se fizer sentido, acho que vale comprar, né? Então, as minhas dicas são sempre essas, assim, mão na massa, testar no dia a dia. Mão na massa, ir lá e testar. E o bom e velho YouTube, né? É maravilhoso, gente. Muito do que eu faço aqui, na verdade, foi camelando anos e anos vendo um videozinho de YouTube. Salva muito. Salva, né? Que nem a galera que tá assistindo esse vídeo aqui, né? E aí pergunta, assim, só pra gente não tomar muito do seu tempo, da pessoa que tá assistindo a gente, e segurança, assim, você tem alguma recomendação de segurança que você quer deixar pra galera? Porque, assim, como a gente tá falando de microsas, MVPs, né, tem alguma pontuação que você quer trazer sobre esse assunto? Com certeza, Bruno. Quando a gente fala de segurança, se a gente está falando do modelo de inteligência artificial, porque aqui eu estou falando no modelo, e eu sei que o Lovable roda GPT por trás. Eles não têm eles treinam, né? Mas o modelo que eu sei que eles rodam é o GPT, porque sem querer ele me respondeu isso uma vez no prompt. Então, eu tenho duas preocupações. Quando a gente fala de modelo, é a mesma coisa de eu conversar com o ChatGPT. Então, eu brinco que é uma fé, né? É uma fé que esse sistema está cuidando da minha base de informação, porque eu não tenho como rodar isso com SSO, né? O GPT ainda eu não consigo trazer ele para dentro da minha estrutura. Por isso que muitas empresas, elas não deixam a gente usar o GPT dentro da companhia, né? Levar dado sensível, por exemplo. O GPT, ele é extremamente preocupado com compliance e segurança. Né? Então, eu não tenho medo desses dados que eu transito aqui dentro do modelo. Agora, quando a gente fala do N8N, eu tenho um monte de dado passando aqui de lá para cá, e transação e coisa sensível. Ele é um produto em cloud, né? Se você quiser comprar o produto já pronto deles, a mensalidade. De novo, extremamente preocupados com segurança. Agora, eu sempre sugiro, se você for subir o seu produto, para você trazer para o seu servidor. E aí você tem a tua base, a tua senha, você atualiza o teu sistema, a tua infra. Quem bota isso em produção tem interno. Tá? Então, acho que são essas duas preocupações. Não compartilhar a chave, né? Chave pública, chave de produção, quer dizer, chave privada. Outra coisa super legal que eu acabei de lembrar falando aqui com você, no finalzinho de quando você está construindo o seu sistema, manda um prompt para ele, dá uma revisada no código e garanta que está tudo dentro dos padrões de segurança, né? Ele precisa saber que ele não pode expor nenhum tipo de chave no console, por exemplo, né? Eu tenho muito medo disso, a pessoa vai lá e pega a sua chave. O que pode acontecer? Se pegar a tua chave do Stripe, por exemplo, você pode ter problema financeiro, né? Qualquer um vai poder acessar seus dados. Então, eu acho que é isso, Bruno, no final do dia, assim. Luísa, eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pela jornada. Eu achei muito divertido o vídeo de hoje. Dei bastante risada também. É que eu tô acostumado a gravar sozinho, então gravando com você, me divertindo aqui é uma coisa em comum. Então, obrigado pela experiência. E eu também espero que a galera tenha curtido, né, galera? Que vocês saiam desse vídeo não só inspirados, mas também pondo a mão na massa, que eu acho que é a coisa mais importante de todas. E montem seus microsas, galera, pelo amor de Deus, porque a Luísa tá aqui doando o tempo dela pra vocês montarem alguma coisa. Então, montem, né? Gente, vocês encontram a Luísa no LinkedIn, se vocês quiserem, tá? A Luísa tá lá, recomendo demais seguirem ela. E Luísa, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Adorei a gravação, adorei tudo. Foi muito divertido. Que demais, eu que agradeço, Bruno. Acho que é isso. Vamos validar, vamos experimentar, vamos economizar. O mundo nunca foi tão propício para validação e experimentação como ele é hoje. Super. E, cara, a gente tem que testar.
tem que testar. Não adianta a gente ficar só sonhando ou às vezes passa tempo demais estudando. Vai pôr a mão na massa, testa, construa, erre, porque errar nos traz sabedoria, né? Então a gente tem que errar. E é isso, gente. Brigadão, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera.